Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para dar uma atualizada na playlist referente à teoria do trauma em Freud. Playlist esta, onde eu venho falando dessa temática, e como faz um tempo que eu não atualizo, então vou demandar de uma atualização, fazendo aqui um resumo do que eu já falei anteriormente, tá? Para que daí então, no próximo vídeo, eu possa dar continuidade de modo aprofundado, né? Cada vez mais aprofundado, para que cada vez mais venha a ficar mais claro para vocês do que é que se trata a teoria do trauma em Freud. Então, anteriormente, e aí você vai encontrar o link da playlist, né, aqui no comentário em destaque, na plataforma do YouTube, para que você possa assistir o vídeo 1 e o vídeo 2 e assim vir a ter uma compreensão mais abrangente. Mas o que eu falei anteriormente nos primeiros momentos aí dessa playlist foi dando uma vazão, vamos dizer assim, ao primeiro modelo freudiano do trauma, né? Este primeiro modelo freudiano do trauma faz referência, de fato, à compreensão inicial de Freud sobre a natureza do trauma psicológico, sobre o seu impacto na psique humana, né? Então, Freud ele vai desenvolver esse primeiro modelo no início do século XX, e ele desenvolve esse primeiro modelo, de fato, influenciado por suas observações clínicas, né? Ele já estava ali meio caminho andado no desenvolvimento das teorias psicanalíticas, então ele começa a observar, ele começa a analisar, ele começa a investigar, né? E começa a sedimentar esse primeiro modelo quanto à natureza do trauma. E, como eu falei, isso se dá por suas observações clínicas, né? Estas que na teoria psicanalítica neste momento estavam em desenvolvimento, né? Então, de acordo com Freud, o trauma ele vai ocorrer quando uma pessoa ela é exposta a uma experiência que é avassaladora, uma experiência que é potencialmente ameaçadora. Aquilo que é avassalador, aquilo que há de ser ameaçador quanto à integridade física, quanto à integridade psicológica da pessoa, né? E aí essas experiências podem incluir situações, por exemplo, de abuso, acidentes graves, né? Eventos traumáticos assim de modo bem ameaçador no que diz respeito a essa integridade física, no que diz respeito a essa integridade emocional, né? Qualquer evento que venha causar uma sobrecarga emocional significativa, nisto aí está sedimentado a experiência que se estrutura um trauma. Então, gente, o primeiro modelo freudiano do trauma baseava-se principalmente nessa ideia de que o trauma ele ocorre quando há uma excitação psíquica gerada pelo evento traumático, né? E esta excitação psíquica ela excede de fato a capacidade de processamento mental da pessoa. Então, quando se excede isto que foi excessivo, isto que excedeu, esta energia que excede este processamento mental acaba se reverberando em um trauma. Então, Freud acreditava que a mente tinha um limite, de fato, para lidar com este excesso de excitação. E que quando este limite há de ser ultrapassado, o que é que ocorre? Ocorre um bloqueio na capacidade de fato lidar com o evento.
E aí esse bloqueio era conhecido como repressão. Então Freud postulou que a mente, demandando ali de um esforço para se proteger dessa intensidade avassaladora, né, reprimia as memórias, reprimia as associações relacionadas ao afeto do momento, entende? Então, essas memórias reprimidas, elas permaneceriam no inconsciente, não iria desaparecer, porque uma vez que a experiência fora vivida, como tirar isso da psique humana? Como apagar isso da psique humana? Como simplesmente diluir isto da psique humana se já fora estruturado ali pela vivência? Mas o que é que acontece? Muitas vezes acontecia de essas memórias serem apagadas, né? Mas não porque fora diluída do campo psíquico da mente humana, mas sim porque fora reprimida a fim de proteger a integridade mental, né, desse sujeito, e aí essas memórias reprimidas permaneceriam ali, nesta parte obscura da mente humana, né? E aí, estando ali no inconsciente, estariam estas memórias fora da consciência da pessoa. Mas o que é que acontece? Freud começa a perceber que isto aí continuaria exercendo uma influência significativa no funcionamento psíquico da pessoa. Afinal, estava ali, no campo psíquico. Então isso aí não ia simplesmente ficar ali inerte. Claro que isto aí iria exercer uma influência significativa, né, no funcionamento psíquico do sujeito. Freud começa a enfatizar os sintomas psicológicos a partir disso. E ele começa a enfatizar esses sintomas psicológicos como uma expressão do trauma que fora reprimido, entende? Ele começou a observar que os sintomas se manifestavam ali de várias formas, como ansiedade, fobias, pesadelos, flashbacks, né? Perturbações emocionais mesmo, sabe? E esses sintomas eram vistos ali como uma tentativa de a mente lidar com o trauma que de forma indireta, né, estava ali exercendo uma influência no funcionamento psíquico do sujeito, né? Porque a experiência traumática real, ela estava reprimida, entende? Então a mente estava lidando ali com o trauma de modo indireto, por meio dessas sintomáticas que estavam sendo provenientes dessas experiências traumáticas real que fora reprimida, tá? No entanto, gente, é importante notar que o primeiro modelo do trauma freudiano, este primeiro modelo freudiano do trauma, ele vai evoluir ao longo do tempo, né? À medida que Freud vai refinando suas teorias, na medida que ele vai expandindo suas observações, seu entendimento do funcionamento mental, ele vai evoluindo, ele vai refinando muitas das suas teorias. Posteriormente, ele vai desenvolver conceitos como o complexo de Édipo, né? O inconsciente estrutural, a teoria das pulsões, né? Ele vai, de fato, ampliar o escopo da sua teoria psicanalítica. E é isso que a gente vai ver, a evolução dessa teoria, né? O primeiro modelo freudiano do trauma enfatizou a repressão como a resposta psicológica ao excesso de excitação que fora gerado por eventos traumáticos.
Então, esse modelo representou uma etapa inicial no entendimento de Freud sobre o trauma. E aí ele foi aprofundando, né? E ele vai desenvolvendo posteriormente, né? E não só ele, mas outros teóricos vai desenvolvendo ao longo do tema essas peripécias no que diz respeito à teoria do trauma, tá? E é isso, gente, um resumão, tá? Para que a gente possa se situar novamente nessa playlist, certo? E aí eu vou evoluindo essa teoria ao longo das gravações, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés psicanalítico e faço atendimentos 100% online. E como eu sou também especialista em neuropsicologia, e a neuropsicologia trabalha muito com abordagens comportamentais, né? Então eu vou passeando aí por aquilo que eu tenho domínio. Então não fico só engessado ali na psicanálise, tá? Depende muito da demanda que o paciente traz e aí eu vou fazer, né, toda uma análise para ter um discernimento quanto ao que de fato é pertinente frente às demandas que o paciente vai me trazendo, tá bom? Então, gente, para que você possa obter mais informações quanto aos meus atendimentos, que como eu falei, há de ser 100% online, atendo todo o Brasil, atendo fora do Brasil, certo? Você pode vir aqui no comentário em destaque, você vai encontrar aí o meu WhatsApp para contato e assim você vai obter as informações pertinentes, tá bom? Para além disso, você encontra aí meus demais projetos, meus demais canais aqui no YouTube, beleza? Caso você queira conhecer mais de perto os meus demais projetos, tem o meu Instagram aí, caso você queira me acompanhar mais de perto. Beleza? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.